coisas boas? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você enfrenta as dificuldades da vida? Porque nós estamos vivendo, sim, um tempo de quarentena, mas isso não resume o problema da nossa vida. Antes dela, com certeza você já teve problemas. Depois dela, com certeza você continuará tendo alguns tipos de problema. A vida, ela é feita dessas coisas. Nós temos momentos bons, momentos difíceis. Os momentos difíceis sempre nos alcançam. E aí eu te pergunto, como você enfrenta esses momentos difíceis? Diante de tantas coisas, pode ser na área da saúde, espiritual, familiar, emocional. Como é o seu posicionamento diante disso? Hoje pela manhã eu estava pensando sobre uma situação em que os discípulos vivenciaram, também em um momento de tempestade, um momento bem complicado. Vamos ler comigo? Ou só observa? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, e nós vamos ler começando do versículo 24. Mas o barco já estava considerável distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andar sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Sempre que eu leio essa passagem da Bíblia, algumas coisas eu aprendo. E sempre eu aprendo mais. E eu queria te convidar a observar alguns pontos dessa passagem junto comigo. E aprender também junto comigo. Jesus, ele tinha há pouco tempo feito a multiplicação dos pães. E ele foi orar e falou para os discípulos: vá, depois eu encontro vocês. E os discípulos saíram no barco. Quando já estava de madrugada, eles enfrentaram uma grande tempestade. E eles ficaram lutando contra aquela tempestade. E Jesus foi ao encontro deles. Muitas vezes, Jesus está vindo ao nosso encontro em meio à tempestade, porque Ele sabe que estamos na tempestade. Ele sempre sabe, e por isso Ele vem ao nosso encontro. E muitas vezes a nossa reação é de medo, é de não reconhecer que é Deus. Às vezes Ele se apresenta de formas diferentes. Às vezes é um médico, às vezes é um amigo, e a gente não percebe a ação de Deus através dessas pessoas. Eu quero te desafiar a isso. Observe o que acontece ao seu redor e perceba a ação de Deus em sua vida, em coisas, em situações, em pessoas. E Jesus estava indo ao encontro deles e eles estavam com medo, duvidando que era o próprio Deus e ainda acharam que era um fantasma. Dizendo assim, gritando, desesperados, apavorados. Talvez a presença de Deus tenha gerado mais medo do que a própria tempestade. Porque naquele tempo, ver um fantasma em alto mar para os pescadores significava morte, que eles iriam morrer. E às vezes nós percebemos a ação de Deus como uma ação de morte, uma ação ruim, porque a gente não visualiza esse Deus, porque a gente não percebe que é o próprio Deus vindo ao nosso encontro. Jesus falou: não tenham medo, sou eu. E muitas vezes Ele diz isso para você: olha, meu filho, não tenha medo, eu estou aqui, eu estou do seu lado. E a gente não se conforma. Mesmo assim, a gente fica preocupado, mesmo Ele dizendo: eu estou contigo, calma, eu estou aqui. Pedro, ele diz assim: Senhor, se é você, deixa eu ir ao teu encontro sobre as águas. Isso mostra uma fé vacilante, talvez, mas uma fé. Quando você diz assim:
Eu não estou vendo saída, mas eu sei que Deus está comigo e eu vou me lançar nos braços dele. E mesmo você não confiando totalmente ou não crendo totalmente, você diz para Deus: Senhor, se o Senhor está ao meu lado, me ajuda a passar por isso. E Ele sempre vai te ajudar. E o que Jesus disse para Pedro? Vem. E Pedro vai. E durante todo o tempo que Pedro estava com a visão dele fixa em Jesus, ele andou por sobre o mar também. Até o momento em que ele desviou o olhar de Jesus e olhou para o vento. E às vezes nós também fazemos isso. No meio da tempestade, não reconhecemos que é Ele. Depois ouvimos a sua voz, reconhecemos ou não, mesmo em meia dúvida, dizemos: eu vou me lançar nos seus braços. Me ajuda. E Ele diz: vem. E a gente vai. E a gente até está indo bem nessa caminhada com Ele. E aparece alguma outra situação e a gente vacila novamente. Mas Pedro, ele não olhou para o barco e pediu para os seus amigos lançar um salva-vidas, uma corda, uma boia, alguma coisa desse tipo. Ele não pediu ajuda aos amigos que estavam no barco. Ele continuou pedindo ajuda a Deus. E ele disse para Jesus: socorre-me. E imediatamente Jesus lhe deu a mão e tirou ele dali. Então é normal, irmão, ter medo. É normal ficar apavorado em meio à tempestade. É até normal, no início, você não perceber a ação de Deus em meio à tempestade. Mas se lance nele. Mesmo em meio às suas dúvidas, diga: Senhor, me ajuda. E Ele vai te ajudar. E se no meio do caminho você continuar vacilando, ou você chegar a olhar a circunstância e continuar a temer, peça novamente ajuda a Ele. Ele vai te ajudar. Não tenha medo de pedir ajuda dele, porque Ele está disposto a isso. E quando eles entraram no barco, a tempestade acalmou. Porque quando Ele entra na sua vida, a tempestade acalma. E mesmo Ele andando com você, você pode enfrentar outras tempestades. Os discípulos enfrentaram mais outras situações. Mas com Jesus no seu barco, a tempestade acalma. Chame Ele para fazer parte da sua vida. Mesmo com uma fé pequena e vacilante, mesmo muitas vezes duvidando, mesmo não sabendo o que vai acontecer, chame Ele para entrar no seu barco e acredite, Ele é aquele que traz calmaria, Ele é aquele que acalma os ventos, que acalma a tempestade, mas acima de tudo, acalma o seu coração, para que você tenha paz em meio à tempestade. Tenha um bom dia.